a sintonia com os nossos protetores individuais, com os irmãos espirituais da Casa Fraterna, que nos auxilia nesse estudo, e assim, amparados pelo Mestre Jesus, por Maria Santíssima, nossa Mãe de Amor, vamos sentindo mais preparados para esse momento de estudo tão importante na nossa renovação. E assim vamos buscando nesse instante serenar ainda mais os nossos pensamentos, elevando até o nosso Pai de amor e bondade, a quem agradecemos imensamente pela oportunidade desse estudo, por estar onde estamos hoje, nesse momento, por tudo que já aprendemos nessa escola. Já vamos agradecendo por tudo que ainda aprenderemos. E assim, de coração aberto, de mente serena, receptivos estamos para mais esse momento, unidos com todos esses irmãos espirituais aqui presente, que nos mantém nesse propósito de aprendizado, e com muita gratidão, ajoelhado em espírito, vamos dizendo a Deus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a toda a espiritualidade que se faz presente nesse momento, nesse estudo. Assim seja. Boa noite, meu povo, que entrou aí por último. Hoje a gente vai dar continuidade da aula da semana passada, que fala sobre a perfeição moral. Paramos em o egoísmo. Por que eu quis parar no egoísmo? Porque aqui ele traz, não quis falar correndo, porque aqui ele traz muitas ferramentas para nos aperfeiçoarmos moralmente. Foi na parte do capítulo que mais me chamou a atenção. E por isso que eu vou seguir essa parte aqui, fazendo da mesma forma. Eu vou ler pergunta por pergunta, para que vocês não percam. Eu pedi também que quem pudesse dar uma olhada no livro antes. Então, quem teve essa oportunidade e quem não teve ainda, se tiver o livro, se não tiver na internet, tem, procure. Outra dica importante, eu sempre falo dela aqui, porque eu adoro a linguagem dela, é muito clara para mim. Então, toda vez que eu vou dar qualquer aula aqui para o centro, eu sempre vou lá no YouTube dela, ver se tem algum material, o que ela já comentou, que chama Pétalas do Espiritismo, é um canal no YouTube. E ela tem pergunta a pergunta. Osso, tô vendo o rabo.
E ela responde, ela tem o estudo dela, ela já conseguiu fazer sobre todo o livro do Espírito. Então, se vocês quiserem se aprofundar no livro, porque todas as aulas, né, não dá para a gente discutir a fundo, pergunta por pergunta, na modalidade em que estudamos, mas lá tem. Então, se você tem alguma dúvida sobre uma determinada pergunta, tu corre lá e dá uma olhada da forma que ela coloca, que abre a cabeça. Ô, Mila? Então, oi? Repete o nome, por favor, do canal. Eu vou mandar o link para vocês no grupo. Tá bom, obrigada. Mas é Pétala do Espiritismo. Pétalas do Espiritismo. Com Evelyn. Eu fiquei com vergonha, mas Thaís tinha falado para mim, quando a gente pensou em fazer essa turma e tudo mais, Thaís, não, moça, manda e-mail, manda não sei o quê, daqui a pouco ela consegue dar uma aula pra gente, tererê, tererê. Só que eu falei, rapaz, essa mulher trabalha 24 horas, tem tanta coisa dessa mulher na internet, eu fico até com vergonha para pedir para dar um. Mas, enfim, eu acho que vocês vão gostar. Aí, pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Quando a gente vai aprofundar ou fazer algumas ligações com temas diversos, logo quando ele fala, eu fui lembrando, não sei porquê, dos pecados capitais, né, que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E quando faz uma assimilação, todos os pecados capitais, eles estão interligados com o egoísmo. Tem como uma raiz a questão do egoísmo. Por isso que eu quis tratar deles aqui. Por exemplo, a soberba, em resumo, é o orgulho excessivo, da gente se achar melhor do que os outros. Nos torna egoísta, como fonte, o egoísmo. A avareza é o quê? É o apego excessivo aos bens materiais, a ganância, em resumo. Quando a gente pensa assim, a gente só está pensando na gente, a gente não quer dividir nada com ninguém, sendo egoístas. A inveja é a tristeza pelo bem do outro, se sente mal pelas conquistas do outro, né? O que a gente está sendo nesse momento, enquanto que a gente tem inveja? Egoísta, porque a gente queria a revolta. Sempre, enquanto estamos em estados de ira, estamos sendo egoístas, porque a gente não está colocando o outro no pensamento, a gente não está respeitando a opinião do outro, enfim, a gente não busca entender o outro. Então, somos egoístas. Luxúria é o excesso pelos prazeres mundanos. Quando a gente tem... Vou falar sobre a luxúria, sobre o termo que a gente mais conhece, né? A gente tem um namorado, namorada ou casado, mas a gente não se contenta ali e vai para os prazeres do mundo. A gente está sendo o quê? Egoísta, só pensando na gente. Os 7 pecados capitais, eles são extremamente profundos. Então, é só de forma ilustrativa mesmo. Luxúria e gula, para mim, são muito iguais, porque gula é o excesso também, no caso, né, de comida, bebida, enfim, que traz prazer. Então, eu mesmo sofro desse mal. Eu mesmo não divido comida nem com minha filha, a depender do nível da comida. Então, egoísta. E a preguiça, que é a falta de vontade ou interesse de fazer algum esforço. E geralmente a gente tem preguiça
quando está relacionada ao outro e até com a gente mesmo. Então, não deixamos de ser egoístas. Então, de uma forma muito simplória, 7 pecados vinculados aí ao egoísmo. Por isso que é tão importante esse capítulo. Pergunta 914. Fundamentando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do nosso coração. Chegar-se a consegui-lo, porque ele pergunta aqui, que é um sentimento que está tão intrínseco ao ser humano, que parece ser tão difícil. Tem alguma forma da gente se livrar dele? Ele coloca: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, dos seus ensinamentos e busca entendê-lo, mais a gente vai desapegando da matéria, mais vai cultivando um lado espiritual, mais a gente vai deixando o egoísmo de lado. Então, teve uma aula que a gente estava conversando e eu falei, por exemplo, de como essa questão de amar o outro, de servir, para mim era complicado. E aí, quando eu assisti aquela aula, e mesmo hoje, assim, às vezes eu tô com uma preguiça, uma vontade de ficar deitada. E a Ludmila fala uma coisa que eu não levantaria antes da aula, antes daquela, né? Aí eu fico, ai meu Deus do céu, eu tenho que servir, deixa eu levantar aqui. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se aproxima, né, de Deus, mais a gente vai deixando o egoísmo de lado. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que o egoísmo tende ao vosso maior mal. Porém, se ele prende a inferioridade encarnados na Terra, o que ele... Aí ele coloca aqui: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante de caridade. O que ele coloca? Que enquanto tem o mal, tem o egoísmo, realmente a gente tem dificuldade de enxergar o bem reinando, né? O bem imperando. Mas ele coloca assim: estamos aqui evoluindo em tantas encarnações para nos tornarmos cada vez melhores. Será que durante tantas encarnações não teve um ser humano que tivesse nessa evolução, deixando o egoísmo de lado e praticando a caridade? Hoje a gente já tem diversos exemplos, né? Além de Jesus, que foi o supremo de todos, mas a gente tem diversos exemplos. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que eu fui tentar aplicar um efeito aqui, mas perturbando. Tá comendo minha mão. Enfim, e eu comunico com as mãos, né, gente? Se eu não tô vendo eu mexendo, não... Enfim. Então ele coloca: apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Porque a caridade, quando ela é praticada, quando o bem é feito, geralmente a gente não vê porque ela não é tão divulgada. Já o mal, ele é muito escancarado, né? Tem as entrelinhas também, mas o mal, ele é muito mais divulgado do que o bem propriamente dito. Vamos, mais um exemplo, dos jornais, né? Você ouve o quê? Para ouvir uma notícia boa no jornal? E sim. E o nosso planeta passando por esse momento de regeneração, que é quando o bem começa a imperar, digamos assim, a se tornar visível, mais visível que o mal. Então, a cada encarnação nossa e futura, estaremos mais próximos, né? Mais depurados, melhores, libertos do egoísmo. Longe de admitir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí essa parte aqui ficou muito
muito forte para mim quando eu ouvi Evelyn, que é da Pétala, falando. Ela falou assim: tem um momento que o homem ele cansa tanto de fazer o mal, começa a sofrer tanto, sofrer tanto, sofrer tanto, igual agora no momento que a gente está de pandemia. Tanto sofrimento, períodos de chuvas que lá no sul todo mundo entrou em tanto sofrimento, que aí o que acontece? Ao bem surgindo, as pessoas começam a se ajudar de alguma forma, começam a se solidarizar. Então vem um caos instalado, um mal que a gente pensa para daqui a pouco vir o bem. E tem várias coisas, por exemplo, falando do momento de pandemia, né? Que fala que é um momento para que o homem ele se resigne, se ressignifique, como se fosse uma dessas revoluções que vem, né? Tanto mal, tanto sofrimento que faz, que, né? Quantas pessoas não fizeram reflexão nesse momento de introspecção? Então, eu achei muito tocante isso, né? Que a civilização, por mais egoísta que pareça, chega um momento em que as coisas elas se tornam melhores. Durante a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, quantas ONGs, quantas organizações políticas que surgiram para acompanhar a criação, né, de armas químicas, muita coisa aconteceu depois desses momentos conflituosos que a Terra passou. Quantos não surgem até hoje também, dentro de casa, que o pai é alcoólatra ou a mãe usuário de droga e a pessoa vai para as causas nobres, né? Vai trabalhar no terceiro setor, vai para ressignificar tudo aquilo. Então, isso para mim aqui foi bem chocante, que é o que ele traz, né? Aí ele coloca aqui, os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem algum mal, auxiliando-os reciprocadamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? O egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Da sua origem, não pôde libertar, entreter suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá e sobressão que hoje a gente tem através do espiritismo. Quando bem compreendido o espiritismo, quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo, os hábitos, os usos, as relações sociais. Eu não digo não só o espiritismo, gente, quando a gente vê, de fato, as religiões exercerem, né, poder na sua essência, porque toda religião, na sua essência, ela é boa. Ela traz o amor próximo, cada um com algumas particularidades. Mas o espiritismo, no meu ponto de vista, é a que traz com mais leveza algumas na essência do todo é o amor ao próximo que deve ser levado por todas as religiões. Então, a gente como espírito, e quanto mais conhecimento, mais obrigação. Então, precisamos nos observar. E aí
ele contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Então, não é educação de A, B, C, 1 mais 1 igual a 2. Não, é a educação moral. É o conhecimento que estamos aqui hoje adquirindo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma das causas, o que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, a gente vai compreender que para nos libertarmos disso, só depende da gente, do nosso esforço em fazer. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Isso se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na sua hierarquia espiritual, que mostra que a gente está evoluindo moralmente. Todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. É o que interroga a sua própria consciência. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com nenhuma retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Se Deus lhe outorgou poder e riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Dela não se envaidece para saber que Deus lhe deu, também lhe pode retirar. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, ele faz um resumo. O que a gente deve ser? Isso aqui. O que a gente deve buscar? Isso aqui. E como ele botou na outra aula, eu até citei, ele fala muito de o quê? Como é que a gente começa a se educar? Como é que a gente conhece? Como é que a gente começa a entender das coisas? Quando a gente busca compreender, estudar, conhecer. Quando a gente quer saber história, a gente vai estudar história. Quando a gente quer saber matemática, a gente vai estudar. Quando a gente quer saber a gente estuda a gente. E como é que a gente estuda a gente? A gente estuda através da introspecção, da reflexão, do saber ouvir o que o outro tá te trazendo. Então, aqui agora ele coloca, né? O meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio na antiguidade, Valo, disse: conheça-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Essa é boa, viu, gente?
não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e tornar-se desculpáveis, que é, né, a gente justifica às vezes a maldade que a gente faz, a gente, mas eu fiz isso porque isso, e a gente consegue colocar uma venda da ignorância nos nossos olhos e sentarmos no nosso rabinho, certo? E aí ele coloca: o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir que como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Ou seja, se coloque no lugar do outro e faça o que você fez e reflita se você vai gostar daquilo que foi feito. Se você falar assim, não, eu gostei da atitude, era isso que eu... Pode ser que você esteja no caminho. Mas se ainda assim você tiver dúvida, converse com outras pessoas e ouça a opinião delas sobre determinado assunto. Principalmente... Peraí, gente. Sim, Brasil. Peraí que eu botei para carregar o computador. Voltando. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezar a opinião dos vossos inimigos. Essa aqui é boa. Porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Chega no seu inimigo. E Deus, muitas vezes, coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Entendeu? Porque que às vezes tem gente do nosso lado que a gente não gosta, que a gente entende como um inimigo, mas que são extremamente importantes, porque são aquelas pessoas que vão vir até você sem fio na veia para poder te ofender, mas que aquela ofensa ou aquilo pode se tornar uma grande ajuda. A imagem de Sul está falhando para mim, agora eu não sei o dos outros. Aí foi um excelente exemplo aí, ó, de que você achou que era com a minha câmera, mas é com a sua. Tá, na verdade, falhou para mim algumas vezes. Sim, deu para ouvir, né? Nas últimas falas aí que cortou bem. Aí eu falei, não sei se isso é só para mim ou se é para o pessoal também. Que ele coloca que às vezes a gente reclama que tem pessoas que não são legais do nosso lado, né? Mas que Deus coloca, porque às vezes um amigo, uma mãe sempre bota, né, uma mãozinha assim, veja bem, você fez assim, e vai de uma forma muito boazinha. E às vezes a gente precisa de um tapa na cara mesmo, para vir com toda a franqueza e falar na cara dura, né? Então, aproveitar essa oportunidade. Então, pessoal, aqui, nessa parte aqui, eu acho que resume bem o que a escola quer
da gente quer nos motivar. Vou pedir mais uma vez para vocês lerem, porque aqui está o caminho, né, das pedras, assim, de como buscar informação. E aos poucos a gente vai tratando. É muito difícil a gente achar que também a gente tem um conhecimento e às vezes eu falo por mim, né? Quer dizer, que eu fico assim, às vezes me cobro muito, assim, por ter entendimento de determinadas situações. Mas entendo também que sou humana, que estou no meu processo evolutivo, que é natural esse processo, né, aos pouquinhos, que é muito difícil acontecer, assim, algo pra gente pegar e mudar de vez, mas aqui está o caminho. Aí, a gente entra agora na quarta parte, que ele vai falar das esperanças e consolações. Essa primeira parte que eu vou falar, eu falo muito, e na próxima aula, Suzana, e a última aula, né, que aí a gente finaliza o livro, ó. Eu vou falar com vocês sobre as penas e gozos terrestres. Nós vamos falar sobre felicidade e infelicidade relativa, sobre a perda de entes queridos, sobre a desigualdade e ingratidão, as afeições destruídas, uniões antipáticas, temor à morte, desgosto da vida, suicídio. Então, ele coloca felicidade e infelicidade relativa. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Na aula que eu dei, que a gente introduziu sobre as leis de Deus, a gente falou sobre isso, e ele coloca que não, a gente está num planeta de provas e expiações, então o homem não vai conseguir viver momento perene, digamos assim, né? De todo dia estar feliz. Existem momentos de felicidade, mas estamos aqui vivendo provas e expiações, então vamos ficar tristes sim, é tudo normal. O que ele coloca é que a gente tem ferramentas para amenizar o sofrimento. Por exemplo, quanto menos apego material, hoje a gente sabendo, né, que quanto mais a gente se evolui moralmente, menos apego material a gente tem, menos a gente sofre, porque a gente vai sofrer menos com inveja, a gente vai sofrer menos com egoísmo, com orgulho. Então, vai amenizar os nossos sofrimentos, as nossas provas, porque tá tudo certo. A gente entende, né, das leis, do que vai acontecer. Então, a gente sofre com a morte de alguém, mas a gente sabe que outro alguém está num outro mundo e que a gente vai se encontrar e que vai estar melhor do que é normal, que a casa aqui, que é bem... Não é a casa final, na verdade, né? O lar temporário nosso aqui na Terra. E a gente vai sofrer, mas a gente tendo consciência disso fica muito mais tranquilo, muito mais leve quando a gente perde alguém, e esse entendimento facilita, né? Eu, pelo menos, consigo... Dói, mas traz uma parte, né? De pensar assim, porra, mas tá tudo certo, ela tá bem, eu sei que tá bem, eu sinto que tá bem, então, enfim. Ele concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade... Mas quando isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? É exatamente o que eu estou falando. Existe a felicidade relativa, sim. Você vive momentos de felicidades. Existe a felicidade relativa em relação ao homem material e o homem moral. Vou falar um pouquinho mais lá na frente, né? Mas ele coloca que o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males que forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira.
A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Chocolate me traz felicidade, mas para a Suzana pode ser que não traga. Ajudar uma pessoa talvez pode trazer mais felicidade. Então, existe, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. Então, o que ele traz aqui? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ele traz nesse capítulo, também vai falar um pouquinho mais lá na frente, eu estou antecipando, que quando o homem ele tem o básico e o necessário para viver, então, se ele tem as necessidades básicas cumpridas, não é ficar viajando para o mundo inteiro, nem comer nos melhores restaurantes, nem ter que viver ter 10 milhões de amigos no Instagram, nem nada do tipo. A gente está falando de coisa, ter amigos, sobreviver, ter alimento, ter uma moradia, né, não passar frio. Então, quando a gente entende que o homem ele está amparado nas questões básicas materiais, ele já pode se sentir feliz. E quando a vida e a fé que o que para um é supérfluo não representará para o outro o necessário. E de acordo com as posições respectivas, ele traz aqui nessa parte, assim, ele faz uma comparação. Não seria muita falta de... Eu vou ler aqui melhor. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitos passando fome? Era isso que eu queria dizer. Coloca assim, não seria um homem ele chegar e falar que deixar de ter a comida, o restaurante caro, e chegar e falar que ele fica lastimando, que não tem mais aquilo, com tanta gente passando fome? É isso que ele quer dizer. Um homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levantar sua alma infinita. Essa frase foi bem, bem forte para mim, porque às vezes a gente fica lastimando supérfluas. A festa que deixou de ir, a viagem que não deu para fazer, a academia que... E a gente só olha, né? A gente se compara sempre com os melhores, porque tem que ser o maior, porque tem o melhor carro, porque a gente tem que ter uma moto, porque a gente tem que ter, tem que ser. E aí ele coloca para a gente não olhar para cima, para a gente olhar para baixo e dar graças a Deus às situações que a gente vive hoje. Tipo assim, eu tenho um alimento, eu tenho minha casa, eu tenho aquela coisa que a gente ensina muita criança na hora da oração, né? Faz a oração no final da noite aí, agradece que você tem uma casa, que você tem que agradecer isso, em vez de ficar... Pelo menos a minha, eu fico falando isso para ela. E exatamente o que o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de proceder o homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Estamos num mundo de provas e aspirações. Então, se estamos passando por um momento, uma situação ruim, por mais justo que seja o homem, a gente tem que deixar de reclamar e aceitar com resignação, sabendo que é necessário, quais são os proveitos, o que vai ser de bom. Devemos sofrê-los sem murmurar.
Então, não devemos pedir, oh, meu Deus, me tira essa dor no meu pé. Fala assim, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer para passar esse momento de provação? Me dê fé, me dê força para conseguir viver esse momento de dor. É isso que a gente deve buscar em nossas orações. Como é que eu vou trabalhar mais para poder, né, conseguir ajudar? É isso que a gente deve buscar. Da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido, isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, ficai sabendo, a riqueza é, de ordinário, a palavra mais perigosa, a prova mais perigosa do que a miséria. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem várias partes que falam disso, que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, aos nossos olhos, tá tudo beleza. Na frente a gente vai ver também que é tudo lei da ação e reação, lei da atração. Se Deus nos deu a oportunidade de sermos de determinada forma, é para que a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor, não é para ficar com a gente. Então, quando uma pessoa ela não usa essa riqueza que Deus proveu em favor do bem, isso pode trazer consequências para as próximas vidas e para a sua vida, né, atual, porque geralmente a gente paga muito nessa vida e algumas coisas. Então, é isso. Então, não pensem vocês que a ser rico e tá tudo certo, não. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Claro. Se toda hora um homem está falando que é necessário ter isso, ainda mais depois do Instagram, né? Inclusive, foi uma das coisas que eu saí do Instagram, porque vai dando uma vontade de ter aquela vida, ou de usufruir de tal coisa. E vai gerando uma necessidade que é sem fim, você nunca está saciado, você tem um iPhone 8, aí você quer ver o 9 ano que vem, aí você quer o 10 já, aí você já está pensando no 11, aí você já... E você deixa de viver, se melhorar, enfim, né, preocupado com outras coisas que não são importantes, que não são relevantes, que não vão te levar para um patamar, tipo, de próximas vidas melhor. Então, sim, quando o justo é infeliz, isso representa... Aí ele coloca, quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que será levada em conta, se suportar com coragem. Ele coloca esse ponto aqui porque às vezes a pessoa é muito boa e mesmo assim ainda passa, né, por provas, por aflições. Mas é porque Deus coloca as aflições justamente para nos forçar a aprender alguma coisa. E cabe cada pessoa buscar entender, né, o porquê e pegar os ensinamentos, enfim. Não há dúvida de que a felicidade supérflua não é forçosamente indispensável, porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a que falta o necessário? Verdadeiramente feliz é o homem. Verdadeiramente feliz o homem só é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja sua culpa. Só tem que queixar de si mesmo. O que ele traz aqui, gente? Que não será real a infelicidade daqueles que falta necessário. A gente pensa assim, poxa, e aquele cara que está passando fome? Meu Deus, Deus não está sendo justo porque está passando fome. Aí ele coloca, realmente, aquele que passa fome, aquele que passa frio, esse sente falta, realmente é infeliz na raiz da coisa, né? Da infelicidade. Porém, ele coloca, é culpa sua.
Porque se você tem como trabalhar não é só literalmente pegar e trabalho de receber dinheiro. Mas o homem, ele coloca, né, lá nas leis, quando a gente trabalha as leis naturais, e há pouco instante eu falei que ele coloca assim, o homem é o causador das suas infelicidades, das suas aflições, das suas tristezas. E aí ele coloca. Todavia, pode acontecer que essa privação seja sua culpa. Só tem que se queixar de si mesmo. Cadê? Aqui. Aí ele vem com a próxima pergunta. Evidentemente, por meio da especialidade de aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos nossa vocação. Aí ele coloca aqui. Quando a gente tem uma aptidão, ou seja, um dom, né? Porque todos nós temos aquela questão do propósito, de sermos bons em algo, porque todos nós nascemos, né, capacitados para algo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos nossa vocação. Ele coloca, assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda da natureza que eles traçou, comprometendo desse desvio, responderão por ele. O que ele coloca aqui? Que todos nós nascemos com talentos, e nós, como os pais, isso aqui veio até para mim, ó, presta atenção nisso aqui, como mãe, né, como genitora, que tão grande com os filhos. Daqui a pouco vai cair, gente, eu vou mandar um outro link, tá? E aí ele coloca que a culpa, sim, pode vir para os pais, que forçosamente leva, né, enquanto criança e tudo mais, mas que devemos deixar os nossos filhos, quem quer que seja, né, filhos, que eu digo assim, quando a gente influencia uma pessoa, a gente tem que deixar que ela escolha aquilo que quer fazer. Não podemos impor as nossas ideias, nossas vontades, ou as nossas frustrações, ou os nossos desejos que não realizamos, porque nós pais temos muito isso, né? A gente acha que o que é bom para a gente é bom para o nosso filho, e não é. E os pais, quando impõem uma determinada coisa, isso eu vou dar um testemunho. Meu pai sempre conversava muito. E aí meu pai achava que comercial, não, que Valdir é comercial. E a gente falava com meu pai, não, mas Valdir é comercial, Valdir vai. E a gente ficava, meu Deus do céu. E foi a vida inteira. Até que, vou dizer aí, uns 4 anos atrás, meu irmão veio se desviando desse curso natural. E foi extremamente frustrante para o meu pai entender que meu irmão não era comercial, que meu irmão era RH. Tipo isso. Não deixava de ter um lado, né, comercial, que no RH você tem que conversar, tem que ter todo um, né, uma lábia, um negócio. Mas não era a do meu irmão. Então, isso aqui é um exemplo claro, aquele que eu li aqui, eu só dei risada, eu lembrei desse caso na hora, né? Que o próprio pai, por forçar a própria lei da natureza, né? Você planta, você colhe o que você planta. Aí ele plantou isso, uma expectativa, forçou um negócio, o filho não cumpriu, aí veio a frustração. Aí depois de muito tempo que meu pai veio, não, tudo bem, ele é RH. E aí também quando entrou no modo RH, ligou no modo RH. Mas enfim, né, a gente acaba forçando algumas situações e aí ele coloca aqui.
Acheis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão. Então ele está dizendo aqui, então quer dizer que tem a ver com aptidão. Então se a pessoa acha lá, se Baldizinho achasse lá que era para ser hippie, né? Podendo, né? Sendo filho de um empresário e tal, e tudo mais, bem sucedido e tal. E aí ele dá um que aqui que eu achei que ele ia falar assim, não, se a pessoa quer virar hippie, então que vire hippie. Não, ele pega e traz aqui, olha, tudo bem, é dado uma incumbência igual Valdir nasceu em uma família bastarda, né, que gera muitos empregos e tal, então tem uma missão por trás da empresa, tem um propósito divino através da empresa, a gente não pode negar isso simplesmente, não, vou virar hippie, larga tudo aí, e as 700 famílias que emprega, que se dá, que eu vou ser hippie. Então, ele traz que quando Deus coloca as condições para a gente de determinadas coisas, é em cima disso que devemos trabalhar, entendeu? Isso aqui foi pesado para mim, porque eu tinha uma consciência contrária, que eu achava que não, eu podia viver uma vida, né, escolha minha, mas não, gente. Ele coloca isso muito claro. Como vem também, ali na frente, a gente vai falar sobre o suicídio, e as palavras do Espírito da Verdade, elas são muito duras, são muito fortes, né? A gente pensa que vai amenizar alguma coisa na nossa vida, então vai ser pontuado. Eu fiquei até meio receosa, assim, porque quando a gente for falar, eu falava assim, ai, gente, mas o povo fica falando que depressão não é doença, ou que depressão é doença, que aquilo outro. Mas ele traz umas pancadas aqui, verdades sejam ditas, que, né, que a gente tem mesmo que ponderar. Mas, enfim. Mas ele também não deixa de desmerecer aqui, tá? Que, tipo assim, todo tipo de trabalho não é humilhante. O Gari tem sua serventia para a sociedade, traz um trabalho lindo, a dona de casa, né? A gente não, às vezes, não valoriza determinadas atividades que as pessoas profissões, mas todas elas têm um significado especial. Existem porque é necessário existir, porque são importantes, são dignas, né? Ele traz isso aqui, nada humilhante, não. Humilhante é você ter aptidão, humilhante é você ter força, humilhante e você não trabalhar, não levantar a bunda da cadeira e se movimentar e se inferiorizar, se isso sim é digno de vergonha, né? Quis dizer é isso, é humilhante. Pessoas aqui, boldas de recursos, foi o que eu já falei, né? O ofício, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre as proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os que põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade dela. Isso a gente já falou, né, sobre esse assunto também lá. E nós, a sociedade,
tem a obrigação de prover aquelas pessoas que não têm possibilidade. Ah, tá. Eu vou colocar aqui isso. A gente tem que prover aquelas pessoas que não podem, de fato, não conseguem trabalhar de alguma forma, né? De conseguir recursos para poder o corpo sobreviver. Então, ele coloca que é uma obrigação dos irmãos da fraternidade poder. Então, vou abrir um link novo, tá, gente? Espera aí que eu mando para vocês. Aí ele coloca. Pergunta. Por quê? Sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz. O sofrimento está em toda parte. Estamos na Terra, que o mal, teoricamente, está por cima do bem, sempre, né, ganhando mais espaço, por causa da fraqueza do homem. Que permite, né, todos os sentimentos ruins, aí, todos os vícios se sobreponham. Assim como também o será de seus sofrimentos morais, mais ainda, porque o sofrimento material, algumas vezes, independe da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade de palavras são torturas da alma. A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, é muito difícil. A gente sente, é o que a gente faz com isso que a gente sente, mas a gente sente. Então, por mais trabalhoso que a gente trabalhe, somos humanos e estamos suscetíveis a todas essas emoções. Então, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Mas também ele é fazer a consolação e analisá-los. Essa consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que dá a esperança de melhor futuro, e o espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, ele coloca, né, que é difícil, mas que a nossa tristeza está mais ligada a nós mesmos, às escolhas que a gente faz de estar mais voltados ao lado material do que o espiritual. Aí ele entra na parte das perdas dos entes queridos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Sim, é uma dor forte, atinge ricos, negros, pobres, brancos, homens, mulheres, qualquer opção sexual. Porém, é uma prova, é uma expiação e é comum além de Deus. O que se deve pensar da opinião dos que consideram profanações como se realmente existe uma comunicação verdadeira, né, em que os praticantes se respeitam e tudo mais, não há difamação. Às vezes, muitas pessoas falam daquilo que não conhecem. Então, é ignorância por não entender. Mas essa possibilidade que mortos é um acalento, é uma consolação que Deus, na sua benevolência, nos nossos sofrimentos, né? Quando a gente perde alguém assim importante. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Isso é importante, gente. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra.
Mas uma dor incessante e desarrazoadora o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Ou seja, quando a gente fica lastimando demais a perda de alguém, a gente acaba atrasando todo o processo de liberdade do espírito. A gente está emanando assim, que não há futuro, que não existe aquela confiança em Deus, porque quando a gente confia, então assim, é normal sentir dor, é normal sentir dor. Mas ficar, mas eu queria fulaninho aqui, ai Deus, eu não acredito, ai, será que deu? Porque Deus fez isso comigo, porque Deus fez isso comigo, isso não leva ninguém a nada. A gente se pergunta, eu tô falando, gente, aqui, quero ver se você perder alguém, se vai ser de boa para você. Óbvio que não vai ser, né? Mas hoje eu já tenho esse entendimento de não ficar me lastimando. Eu só fico pensando assim, meu Deus, o que Deus está querendo me mostrar nessa situação, né? Eu passei uma situação com meu sobrinho, não foi de perda, mas foi muito forte. E eu ficava, meu Deus, o que Deus está querendo mostrar com isso? O que Deus está trazendo? Quais são, né? Então, é isso que a gente pode se apegar. E isso é uma coisa bacana do Espiritismo também, que me ofereceu muita consolação. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. Um homem, por muito insoluto por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Sobre as decepções, ingratidão e afeições destruídas. Isso aqui é muito importante a gente lembrar em que época esse livro foi escrito, né? 1800 os quebrados, em que as convenções, as leis morais do homem, criada pelo homem, eram de outra forma. Naquela época, por exemplo, não se aceitava divórcio. Então, tem situações aqui que ele coloca, a gente vai falar mais adiante, que levando em consideração essa situação, né, em que a mulher, por exemplo, apanhava do marido e não podia sair de casa, não podia se divorciar, era obrigada, né, a conviver com aquilo ali, que hoje já é um pouco diferente, né? Apesar de que a gente pode divorciar, mas às vezes depende financeiramente, dando só um exemplo. Então, a gente tem que levar em consideração a época assim, que foi escrito para determinadas situações. Ele coloca: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Ou seja, quando um homem, né, um amigo, sofre uma decepção com um amigo, enfim, com um parente, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Ou seja, se você foi vítima de ingratidão, não se apegue a isso, porque quem vai sofrer as consequências disso não é você. O bem que você fez estará lá e Deus vai estar olhando. A ingratidão é uma prova para a nossa perseverança e resiliência na prática do bem. Já para o que comete a ingratidão, ele vai colher os frutos dessa ingratidão lá na frente, né? As decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e a fechar a sensibilidade. Eu vou falar por mim, né? Eu sou ainda muito assim, né? Às vezes eu estico a mão para uma pessoa quando eu vejo eu sinto, julgo, na verdade, né? Injusto a determinada situação, meu coração, ele
se fecha assim e guarda aquela mágoa dentro. E ele coloca aqui: o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que fez. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Eu ainda não tenho essa consciência, não, mas eu vou ter, eu já melhorei. Uniões antipáticas, ou seja, quando as pessoas são obrigadas a viverem juntas, né, seja qualquer homem, mulher, filho e pai, mas não são simpáticas, são antipáticas, ou seja, não se dão bem. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar em antipatia e mesmo em ódio? Ou seja, como é que uma pessoa que se amava daqui a pouco estão só odiando? Como é que pode existir pessoas que você olha assim na relação, só uma pessoa que ama intensamente, que vive intensamente? Ele coloca aqui que muitas vezes as uniões em que existe essa relação de amor e ódio, é que a pessoa só olhou para a matéria, não olhou o amor além da matéria, que é o amor de espírito, o amor de alma, né? O encontro de alma. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição de alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Então, é isso. Isso aqui me tocou profundo também. Eu já falei disso, não lembro quando foi, mas quando eu ouvi na rádio explicando o que o Espiritismo fala sobre o divórcio. Que quando o divórcio aconteceu, quando fala aquela frase na igreja, né, que o que Deus uniu, o homem não consegue separar. E é de fato isso. Quando Deus une, de fato o homem não separa. Só que às vezes a gente faz com chaves, né? A gente se mantém em relações que a gente vai, o padre abençoa e tudo mais, mas não foram encontros de almas. E a consequência lá na frente é de que aconteça um divórcio. E o Espiritismo ele deixa assim, os vídeos que eu vi, os podcasts que eu vi sobre esse assunto, ele não pontua que aqui a gente está incentivando o divórcio. Nada disso. Mas ele mostra, né, que tem aqueles amores que passam a vida inteira, casa, e lá no final se encontram de novo. Esse sim, a ligação de alma. Isso me trouxe, né? Eu falei, meu Deus, como é que casa assim? Aí hoje eu já entendi, porque na verdade não uniu foi o corpo, não uniu a alma. Quando une a alma, ninguém separa. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre esses seres destinados a viver juntos. Essa frase aqui, que é essa questão do século, né, lá atrás, que não era permitido, a mulher não podia, né, o homem não podia desquitar, digamos assim. E aí a mulher, que é o que a gente sabe, estava ali sujeita a viver a infelicidade, como também deve haver aqueles casos de novela que a gente vê, que o homem é obrigado a casar, porque é isso, é que ele vive, né, um sentimento infeliz. Que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam. Depois, nessas uniões
ordinariamente buscar a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura a uma afeição mútua, consequências dos vossos prejuízos. Imagine essa frase falada lá há tanto tempo atrás. Né? Incentivando assim, você que criou a lei, mas Deus não quer isso, não. Pense. Mas, há quase sempre uma vítima inocente, quando a pessoa é sujeita a ficar, né, naquilo ali, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido causadores. Então, para a pessoa que sofre, eu vou pôr sempre na situação da mulher só para a gente imaginar, tá? Mas isso independe como... Naquela época não podia ter divórcio, hoje a gente sabe que muitas mulheres não se divorciam, por exemplo, porque financeiramente depende de alguém, do parceiro, então se sujeita a todo tipo de situação. Um pouco que a pessoa vive aquela expiação, a gente sabe que quando a gente passa por uma prova dessa, estamos sujeitos, né, à evolução, e quem faz algo de ruim nessa situação vai colher os frutos dessas atitudes ruins. Aí ele entra no temor à morte. Para muitas pessoas, o temor à morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Eu, pelo menos, fui criada, né? Foi o que Thaís falou, foi na reunião que a gente fez no sítio de Natal, Ano Novo, enfim, nossa confraternização. Acho que ela colocou que, como ela foi criada a vida inteira dentro do centro espírita, ela não teve esse negócio de problema com a morte, que não vai ter nada, que esse é um inferno. Então, para ela é muito mais fácil, muito mais natural. Aqui, para a gente, a maioria de nós, e eu, por exemplo, fui criada onde existe céu e inferno. Então, eu sou boa, sou ruim. E geralmente a gente é ruim, porque a gente faz coisas ruins ao longo da vida e muitas delas a gente não consegue se arrepender. Fala que se arrepende, mas muitas vezes lá dentro, mas foi bem feito. Então, isso se dá em função de tudo que a gente viveu com a educação que nos foi passada, né? Nas ideias da igreja, o que era pregado. Então, ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, quando a gente é criado nessa educação, entendendo que existe um futuro, que isso aqui que é passageiro, desde pequenininho a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil de aceitar a morte. Pessoas não haverá que achem um tanto banais estes conselhos para ser-se feliz na terra, que nelas vejam o que chamam lugares comuns dessas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. É muito linda aquelas frases motivacional que você vê no Instagram, todo mundo botando, então no coisa do WhatsApp, e aí a gente fala, que bonito, mas na prática a pessoa não pratica nada. Mas os ensinamentos, eles são ótimos mesmos. O problema é a gente. O problema é a gente que não entende, que entra no ouvido e sai no outro, que não pratica, que tem preguiça de fazer esforço para entendimento.
Então, é isso. Desgosto da vida e o suicídio. Aí aqui vem, é bem pesadinho, assim, porque ele traz umas verdades. E lá vamos nós. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito de ociosidade, de falta de fé e também de saciedade. Então, essa frase aqui, para mim, já foi bem assim. Eu fiquei assim, na hora que eu li, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que você fala isso para alguém, né? Forma delicada. Eu não sou uma pessoa delicada. Como é que fala um negócio desse para uma pessoa depressiva que está, né, buscando suicídio como forma de resolver? Não sei como dá para falar isso, mas ele traz aqui que o suicídio é feito disso. Porque a ociosidade traz a mente vazia quando a gente está no trabalho seja ajudando o outro, trabalho seja dentro de casa, enfim, o trabalho dignifica e ocupa a mente, né, gente? Quem nunca ouviu a frase cabeça vazia, oficina do diabo? Acho que é tipo isso. A falta de fé, da fé raciocinada, de entender que se Deus está colocando aquilo na nossa vida é porque tem um ensinamento, é para a gente aprender, é para a gente ter coragem, para a gente ter resiliência, que sempre tem um porquê daquilo existir, que não é... E também acreditar que aquilo vai passar, porque o sofrimento ele não é contínuo, que Deus, na sua misericórdia, auxilia a passar por esse momento de dor. Então, quando a gente tem fé raciocinada, entendendo por quê, para onde, como, as coisas ficam muito mais leves. E também a saciedade, porque a gente quer tanto, a gente no mundo do supérfluo material, todo dia a gente quer uma coisa a mais, é um iPhone a mais, aquilo que eu já falei também. E acaba que nunca tá bom, porque nunca vai parar o consumismo, porque a gente sempre quer ter, quer ser melhor que o outro, ter mais do que o outro, e quer viver coisas, e acaba que isso, né, prejudica aí. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ele coloca não, só Deus tem esse direito. Não é sempre voluntário suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, ele coloca, nem sempre o suicídio ele acontece de forma voluntária. Ele dá um exemplo mais na frente também, o que muitos de nós fazemos, né? Por exemplo, sabe, não pode tomar refrigerante todo dia, só que ele vai tomar. O refrigerante sem saber o refrigerante. O que tem no refrigerante que pode trazer mal, que pode prejudicar? Quando a gente não tem consciência, é uma coisa. Agora, a gente sabe que não pode tomar refrigerante todo dia porque tem açúcar, e açúcar faz isso e isso no organismo. Então, a gente tem consciência, a gente sabe, então a gente consome a Coca-Cola, então a gente consome o cigarro sabendo que pode causar Isso daí também é forma de suicídio. Lá na frente ele fala melhor. Mas tem situação, né? Como ele colocou aqui, um louco que se mata não está sabendo o que ele está fazendo. Então, nem sempre o suicídio é voluntário. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Com exclamação ainda no final. Insensatos. Porque não trabalham, a existência não lhes teria sido tão pesada. Achei isso aqui também bem forte. Né? A trabalhar. É o que ele traz aqui. Pobres espíritos que não têm a coragem
de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As atribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Da mesma forma também, quando não se suporta. A gente acha que vai acabar o sofrimento ali, mas mal sabe que o sofrimento está apenas começando. O que hajam conduzido desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Como um assassino. Ou seja, se uma pessoa induz a outra a suicídio, incentiva, né? Como a gente vê. Lembrar, não tem muito tempo que tinha um tal de uma baleia azul que parecia um joguinho e que depois ia incentivando a criança a fazer isso, aquilo e aquilo outro, até chegar por fim tirar a própria vida. Então, são tão responsáveis, são, né, considerados assassinos pela lei de Deus. Pode ser considerado suicida também aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome. É o que eu falei agora, né? O homem que agora, por exemplo, na pandemia, sabia que não pode sair sem máscara, pega e sai sem máscara, está sujeito a pegar a doença e virar a óbito. Então, é um suicídio, mas o que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade e afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta. É o que Deus coloca, né? Que é muito digno quando o homem vai à luta, se esforça para vencer, né? Passar por esses momentos de provação. E cabe ao homem fazer isso, não tirar a própria vida. É tão reprovável como o que tem, por causa do desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má, o suicídio não apaga a falta. Então, é aquele que mata, por exemplo, vai lá e mata uma pessoa. Meu Deus, eu matei e fiz uma coisa ruim, ou então roubei meu pai, roubei minha mãe, aí você fica com vergonha e vai lá e você não só não apaga aquilo de ruim que você fez, como você acumula. É tipo assim, faz 1, leva 2. Você comete duas atrocidades, né? Que o suicídio não apaga a falta, ao contrário. Em vez de uma, haverá 2. Será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar o que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Ele coloca do mesmo jeito. Porém, ele faz uma ressalva aqui que, de acordo que Deus ele é muito justo e que, de acordo a invasora aqui, gente, no quarto. Chuchu. Pega só e vai pra lá. Por favor. Só um minutinho, gente. Não sei. Deus, ele julga, como ele coloca aqui na frente, caso a caso de suicídio, entendendo todas as motivações, assim como todas as ações do ser humano, né? Todas as ações, elas são julgadas por Deus pela intenção do que, né? Tanto a caridade, quando a gente faz na melhor das intenções, na mais profunda caridade, como a gente faz a caridade para se vangloriar de que fez algo de bom.
Então, Deus julga o que está no coração de cada pessoa. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, ele coloca assim, outra loucura, que faça o bem mais cedo estará de chegar lá e terá que... E quando mata, se retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir que seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Ou seja, você vai completar a missão que lhe foi cabida. Então, não adianta você achar que você vai morrer, que você vai lá para cima e tá tudo certo, não. Que Deus vai colocar você para... E... Deixa eu ver aqui. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Foi o que eu acabei de falar, sobre a intenção. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio, ele coloca o desapontamento. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso foi interrompido. Muitos têm a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre na plenitude da sua força, e no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz, antes que a vida se haja extinguido completamente. Muitos podem sentir os efeitos da decomposição do corpo. Imagine você, enquanto espírito, sentir seu corpo se decompondo, de onde lhe resulta numa sensação cheia de angústias e de horror, estado que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Eu fiz um breve resumo, pulei algumas perguntas, porque elas são meio que redundantes com o que eu já havia pontuado, mas, enfim, ele traz forte essa parte do suicídio, e é muito importante a gente ter esses entendimentos para que possamos levar conhecimento prematuro, né? Para que possamos fazer um trabalho que Suzana fala muito com crianças, a importância, né, de estar trabalhando desde pequeno, alguns tipos de pontos de consciência, da importância do trabalho, o que traz dignidade ao homem. Faz um resumo bem bacana em cima do que devemos fazer para evoluirmos e para vivermos felizes à medida que der. E é basicamente isso. É isso. Su? Su? Lu? Oi. Oi, muito bom, bem esclarecedor. Isso mesmo. Então, pode encerrar, Su. Então vamos, neste momento, nos envolvendo nós mesmos, num elo de proteção, de luz, que a espiritualidade nos envolve. Aumentou da casa fraterna, nós agradecemos a presença e pedimos que segure as nossas mãos, assim como os trabalhadores demais, a nossa Mãezinha Santíssima,
Jesus, o nosso Mestre, que todos estejam neste momento de mãos seguras, firmes, envolvendo a nossa força, nossas vibrações mais elevadas. E vamos envolvendo a nós mesmos esse grupo de estudo que logo se finaliza. Vamos envolvendo Camila com muita gratidão por ter desprendido do seu tempo um recurso tão precioso para estar conosco, nos trazendo esclarecimento e luz. Nós envolvemos neste momento as nossas famílias, as nossas casas, que esses irmãos de amor e de luz nos envolva também com a chama de amor e de proteção e com especial carinho e atenção. Neste momento eu envolvo uma família, que toda a espiritualidade, essa corrente em que nós estamos inseridos neste momento, possa envolver este lar, essas pessoas, que é o Fábio, Ferreira, a Vilma, a Giovana e o Guilherme. Que possam eles estarem recebendo no seu seio familiar uma tocha grande de luz que vem envolvendo todo o ambiente e a cada canto da casa seja tomado por uma grande força protetora dos irmãos da espiritualidade, fazendo a limpeza, a harmonização neste lar, nessas famílias, levando a saúde, o bem-estar, as energias mais amorosas e que a natureza os envolva de muita paz, de muita harmonia, sejam eles mergulhados em um ambiente de proteção, de harmonia. Nós envolvemos, então, enquanto isso, todo o nosso país, principalmente os pontos de atenção mais graves, sejam quais forem seus conflitos, suas necessidades. Nós envolvemos, enviamos as nossas melhores vibrações de amor, que a espiritualidade possa colher e conduzir até esses centros. Nós envolvemos o nosso planeta Terra, e que em cada canto dessa terra esteja as mãos de Jesus a iluminar, a proteger, a amparar. E nesse amparo fraterno, que possa nós, encarnados e desencarnados, passando por essa vivência, por esse grande aprendizado que está na Terra, e possa aprender com os ensinamentos do Mestre Jesus. Possamos juntos fazer evoluir esse plano para o tão sonhado, prometido mundo de regeneração. Então nós agradecemos Jesus pela presença, pois temos certeza da sua presença quando ele disse que quando dois ou mais estiverem em seu nome, ali estarei. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. E assim nós voltamos para a nossa rotina diária, para a nossa semana, com muita paz e alegria e com sentimento profundo no coração de amar ao próximo como a nós mesmos, de servir, servindo o bem, fazendo o melhor que tem em nossas mãos e no nosso coração. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.